Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do nosso projeto de leitura compartilhada de mulheres que correm com os lobos. Essa é a primeira parte do nosso projeto. Aqui hoje nós vamos falar sobre o prefácio, introdução e capítulo 1. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, corre uns vídeos aí pra trás, você vai ver que tem explicadinho como é que é essa leitura compartilhada. Ela não está acontecendo só aqui no YouTube não, tá? Existem duas outras plataformas aonde tem espaço para vocês conversarem e para vocês trocarem experiências entre vocês, que eu estou de alguma forma aí só acompanhando, tá? Eu lembro aqui de novo, esses espaços, gente, são para vocês conversarem sobre as experiências de vocês. Eu tô ali de alguma forma também contando um pouquinho a minha, mas é um espaço que está aberto para vocês poderem participar dessa leitura, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, os endereços estão aqui embaixo. Eu tô acompanhando ali de perto, mas é aqui, todo mês, que eu vou chegar para falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura, tá? Lá é um campo onde estão acontecendo discussões muito interessantes, eu tô gostando muito de ver a participação do pessoal, porque isso vai ampliando a nossa leitura e faz com que a gente não se sinta tão sozinho nesse processo, que é um processo que vai gerar muitas questões, vai trazer muitas questões. O legal da leitura compartilhada é a gente poder trocar essa ideia, né? A gente sair daquela posição de só ficar como espectador e a gente conseguir também participar de alguma forma e trocar com outras pessoas. Então o meu convite está aí, participem também das outras plataformas, usem ela para vocês se conhecerem, para vocês conversarem mais sobre o livro, tá bom? Bom, mas falando um pouquinho aqui sobre a introdução, que eu acho que é uma das partes principais desse primeiro bloco, né? Dessa primeira parte da nossa leitura aqui. Na introdução, a Clarissa vai apresentar um pouco mais da ideia dela sobre o que é essa mulher selvagem, né? Ela vai relatar o que é esse arquétipo dessa mulher selvagem que ela busca ajudar a gente a encontrar ao longo dessa obra. A experiência em clínica como psicóloga analítica da Clarissa trouxe para ela uma vivência muito grande como contadora de histórias, e ela percebeu o quanto essas histórias, as fábulas, os contos podem ajudar as pessoas a descobrir essa porção que ela chama de mulher selvagem. Eu inclusive fiz algumas anotações aqui sobre a descrição que ela faz dessa ideia da mulher selvagem, que eu achei bem interessante, que eu acho que vale a gente ressaltar para a gente ter de uma forma mais clara aquilo que ela considera, né? Essa ideia da mulher selvagem, né? Ela diz que é uma porção arquetípica, intuitiva, instintiva, sexual e cíclica, né, da psique feminina, faz parte da força psíquica humana, tanto em homens quanto em mulheres. Mas o trabalho dela é especialmente focado nessa reconstituição, nessa força dessa porção da mulher selvagem, dessa mulher que está em conexão com um universo instintivo, com um universo mais intenso e dinâmico da sua força psíquica. De acordo com a Clarissa, como ela apresenta pra gente nessa introdução, se a gente conseguir se desconectar um pouco, né, da ordem lógica, racional, de como a gente captura as coisas, e é muito comum as pessoas chegarem na leitura desse livro, por exemplo, dentro de uma visão muito racional, muito mental, o que não deixa de ser um comportamento muito intelectualizado, né? A gente acaba perdendo a porção mais livre e mais ampla dessas histórias que ela vai apresentar pra gente ao longo do livro. Ao mesmo tempo, surgiram discussões interessantes lá nos grupos, que eu acho que vale levantar aqui, e que eu também fiz questão de levantar, que muitas mulheres, muitas pessoas no geral, vão chegar nesse livro, vão ler esse livro e não vão se identificar em quase nada com esse estereótipo dessa mulher selvagem, né? Não vai perceber em si os processos que são descritos, não vai sentir o movimento e o impacto da maneira como é colocado, né, no texto da Clarissa. Isso não significa, né, e aí a gente já entra nessa questão da gente sair um pouco desse raciocínio lógico, geométrico, cartesiano, de como nós capturamos as coisas. Isso não significa que o inconsciente de alguma forma não está trabalhando com esse potencial e não vai de alguma maneira repercutir em algum momento da nossa história, né, essas informações, esse conhecimento que a gente está adquirindo. É importante lembrar que cada pessoa vai ter um desenvolvimento diferente ao longo da vida, em tudo.
né? Não é só nessa questão do livro da Clarissa. A gente tem um universo interno muito rico e muito diferenciado. Quer dizer, o que às vezes funciona para mim, como acontece comigo, pode não acontecer com você. E essa questão fica muito sensível quando a gente faz uma leitura compartilhada como essa, que tem muitas mulheres envolvidas. As nossas plataformas internas e externas são muito diversas. E a gente precisa contabilizar isso também na hora de imaginar como é que vai ser um possível resultado. Algumas sim vão ter um impacto, vão sentir logo, vão entrar em conexão com o texto e já vão começar a perceber as transformações, mas muitas outras não. E por isso que existem muitas mulheres que desistem da leitura desse livro quando elas vão percebendo que aquilo não está conversando diretamente com elas. Mas eu volto a repetir, isso não significa que de alguma forma o inconsciente, a força psíquica não está sendo positivamente abalada pelas informações que estão chegando, entende? Isso não significa que de alguma forma você não está tendo as suas estruturas modificadas por conta daquilo que você está conhecendo, dessa nova abordagem, dessa nova perspectiva. Pode ser que sim, isso não faça muito sentido para você, e tá tudo bem, pode ser que isso aconteça num outro momento da sua vida, numa outra fase da tua história. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que eu acho muito importante, é que as descrições que a Clarissa coloca sobre essa mulher selvagem e sobre o movimento de conexão com essa mulher selvagem, como ele pode acontecer, pode diferenciar de uma para outra pessoa. E tá tudo bem, tá certo, funciona da mesma forma com grande parte das pessoas. Até mesmo no capítulo 1, que a gente já vai falar sobre ele, né, onde entra a discussão da La Loba, que tem todo um descritivo dessa mulher mais sábia, mais intensa, mais jogada na vida e que vai em busca daquilo que ela perdeu, numa febre de resgate, de força. Vai ter muita mulher que não vai se identificar com isso no momento que tá lendo essa história e que não vai perceber nenhum tipo de conexão com isso. Mas isso não significa, e aí mora a força das histórias, né? A força da contagem das histórias, isso fica de alguma forma armazenado no nosso inconsciente e começa a mobilizar vórtices de força que a gente muitas vezes não tem consciência racional disso. A gente não consegue captar isso de uma forma prática, né? A gente não consegue visualizar ou materializar isso no momento presente, mas está ali acontecendo. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui na introdução também é que de uma maneira muito discreta a Clarissa já coloca alguns tópicos interessantes para a gente começar a trabalhar na nossa vida pessoal, para de alguma maneira entrar com mais facilidade em conexão com o material do livro e com essa porção nossa da mulher selvagem. Uma delas, ela fala até contando a própria história da vida dela, de como a conexão com os sentidos, né? O olfato, o tato, a visão, como o estímulo e a percepção ampliada dos sentidos foi um caminho para ela entrar em conexão mais rapidamente com esse universo interno. E isso pode ser uma dica que funciona para muita gente, né? Pra gente começar a prestar mais atenção, dar mais tempo, se permitir uma conexão maior em níveis que a gente normalmente não faz, porque nós estamos condicionados com uma determinada forma de vivenciar as coisas. A segunda dica que ela coloca, que de alguma forma eu até acabei já colocando aqui, essa questão de soltar um pouco a captura racional, mental e lógica dos acontecimentos da vida e da leitura do livro também, né? Para conseguir entrar talvez em estados que vão atravessar o tempo e vão começar a se manifestar em outros momentos que não aqueles exatos da leitura, sabe? Bom, a ideia da Clarissa é sensacional, né? Ela fala desse resgate do fogo, né? Da criatividade, da inspiração, da força de vida, que muitas vezes ficam perdidos. Isso é um processo até bastante natural em todos nós. Nós começamos a perder a necessidade de identificação que nós tínhamos com velhas formas, e isso permite que a gente traga novas formas e entre em contato com potenciais que estavam realmente adormecidos. E esse é o convite do Mulheres que Correm com os Lobos, acompanhar essas histórias e dentro de cada plataforma individual aí, pessoal, conseguir fazer esse movimento de resgate, de despertar, para todo aquele movimento interno que pode eventualmente estar no momento de florescer. Pode ser que não seja o seu momento, mas não desista do livro, porque ele vai de alguma maneira
deixar a coisa aí semeada, né? Aquilo vai de alguma maneira ficar ali presente em você. E alguns contos vão ter um impacto muito maior para algumas pessoas do que outros, tá? Então, ao longo do desenvolvimento do livro, você vai perceber que de acordo aí com o momento que você tá e com o estado que você busca, a energia e a troca vai acontecer de uma maneira diferente, tá? Outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que vale ressaltar aqui, na introdução ela faz uma descrição de como seriam os sintomas, vamos dizer, de uma pessoa que está desconectada dessa porção mais viva, né, mais selvagem dela, como o termo que ela mesma usa, né? E ela fala sobre o tédio, sobre a estagnação, a paralisia, os pensamentos recorrentes e muitas vezes fantasiosos, ilusórios, né? A mente conturbada, muito fixada em aspectos não mutáveis, né? Em aspectos fantasiosos e não mutáveis, a falta de segurança, de confiança, o excesso de dependência, enfim, ela levanta uma série de possibilidades que, de acordo com ela, o restauro, né, e o religamento com essa mulher selvagem ajudariam a trazer de volta. E existe de verdade dentro do nosso sistema uma intenção muito bem calculada, né, de criar um espaço gigante entre aquilo que nós acreditamos que nós somos e quem nós somos de fato, né, a nossa força psíquica interna, o nosso potencial e as nossas capacidades de vida. A gente sabe disso. O sistema ele não induz a gente para um aprimoramento nesse sentido. Ele vai forçar a gente numa série de outros movimentos que são importantes também, a gente não pode negar, mas é sempre um movimento muito pessoal e particular, essa busca pelo autoconhecimento e pelo resgate dessas forças que a Clarissa coloca. Então, o livro ele é o início de uma grande jornada, ele pode ser o início de uma grande jornada, corrigindo aqui, porque não vai ser para todo mundo igual e da mesma forma. A minha dica aqui é que você vá devagar, sem pressas, tá? Sem aceleração de querer fazer todos os processos ao mesmo tempo, até porque a própria Clarissa coloca, né, no capítulo 1, quando ela divide em 2 contos ali, tem um pequenininho que chama Os 4 Rabinos, em que ela mostra que como a chegada a esse universo psíquico, feminino, forte, intuitivo, instintivo, ele pode muitas vezes tirar a gente do eixo. Ao invés de nos ajudar, né, acaba muitas vezes deixando a gente mais agitado, deixando a gente mais ansioso e muitas vezes fazendo a gente perder o foco daquilo que é o mais importante. Bom, falando um pouquinho agora sobre o capítulo 1. No capítulo 1, a Clarissa traz pra gente a personagem da La Loba, que é uma mulher mais velha, sábia, né, que tem componentes aí mágicos, que faz um resgate de partes que foram abandonadas, que foram descartadas, ossos que ela desenterra literalmente do chão, canta sobre eles para eles ganharem a vida novamente. Quando a Clarissa conta pra gente essa história, que acho que de muitas formas se abre, né, no folclore e na mitologia de muitas regiões do mundo aí, quando a Clarissa traz pra gente esse personagem da La Loba, ela tá já insinuando um movimento necessário para que a gente resgate a nossa força e o nosso potencial adormecido, remexendo naquilo que foi descartado, naquilo que a gente ignorou, naquilo que a gente deixou para trás de alguma forma. A gente sabe que esse é um processo que envolve tempo, né? Uma coisa que acontece mediante a leitura do conto só, não, é uma coisa que vai sendo trabalhada ao longo do tempo. E é justamente esse potencial que a La Loba vem despertar. A história da La Loba acorda na gente essa possibilidade da gente com um olhar mais apurado, com um olhar mais maduro, né? Um olhar mais amadurecido para as vivências que a gente tem, a gente conseguir fazer esse movimento também de cantar sobre os nossos ossos, cantar sobre aquilo que de alguma maneira nós perdemos, nós deixamos para trás, nós precisamos abrir mão, a gente teve que de alguma maneira se desconectar. Esse canto mágico da La Loba, ele nos lembra a nossa capacidade de ressignificar e transmutar muitas vezes as vivências que a gente tem, né? E o quanto a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Então, é uma história que nos apresenta uma personagem que quanto mais a gente lembrar do potencial dela, né? E quanto mais a gente relembrar dessa força interna que nós temos também de fazer esse movimento, mais a gente vai conseguir entrar em conexão com as forças da natureza, com as forças da nossa natureza psíquica, né? Aquela natureza que vai trazer os instrumentos e as ferramentas necessárias para a gente fazer esse processo.
Mas lembrando mais uma vez, não são todas as mulheres que ao ler essa história vão se identificar com isso e vão sentir um impulso natural, não. Isso é um processo que vai acontecendo de formas diferentes, de maneiras diferentes. Você pode muitas vezes visualizar a loba em personagens da sua família, em mulheres, em pessoas de mais idade, ou você pode de alguma forma identificar isso em outras pessoas, em vivências, em situações, até em personagens que a gente tem aí na mídia, né? Pessoas que de alguma forma também fizeram esse processo de resgate. A La Loba, ela tem uma característica muito forte, né? Eu acho essa personagem e essa história específica que ela traz, ela tem uma característica muito forte de nos lembrar do potencial que nós temos adormecido para nos levantarmos da onde a gente estiver, do lugar que a gente estiver e da situação que a gente estiver, porque mesmo que a gente fique só com os ossos, que a gente fique só com muito pouco, que a gente fique com aquilo que realmente nem tem sentido mais, se a gente olhar, para muita gente aquilo não vai ter significado nenhum, mas pode ser que dali surja, né, um potencial gigante, uma nova vida, um novo mundo, quer dizer, a gente consiga recriar muita coisa pra gente a partir desse lugar que hoje a gente nem considera mais. Dentro desse capítulo 1, como eu disse anteriormente, ela também fala um pouquinho do conto dos 4 rabinos, porque esse movimento da La Loba de mexer aonde fica tudo aquilo que foi descartado, tudo aquilo que foi escondido, tudo aquilo que foi deixado para trás, pode gerar um coeficiente, às vezes, de ansiedade, de agitação. Em algumas pessoas pode acontecer, inclusive, uma rápida desconexão com o movimento, e isso é muito natural, é um processo de defesa nosso, para impedir que a pessoa faça esse movimento em níveis mais profundos, porque não é a hora ainda, não é o momento. E esse conto dos 4 rabinos vem lembrar muito isso, né? Que a gente tem processos que estão acontecendo também, e eles de alguma forma vão se utilizar dessa personagem, né? Desse contato nosso com essa personagem ao longo do tempo, para trazer muita coisa que estava adormecida. O interessante de pensar dentro dessas histórias é que esses potenciais, eles vão se desdobrar em nível inconsciente também, gente. O inconsciente a gente não tem controle. O inconsciente não é que nem aquela mensagem que chega no seu celular, que você abre e vai estar tudo explicadinho ali, como é que vai acontecer daqui pra frente. Nem as mensagens às vezes a gente consegue assim, né? Mas muito menos a gente vai conseguir com o inconsciente. Esse é um livro que vai despertar muita coisa ao longo do tempo, por isso que não ter pressa na leitura é algo importante. O consumo, às vezes, muito rápido não faz você criar a conexão necessária e nem dá tempo para o assentamento dessas histórias. Então, assim, continuamos nesse passo lento, mas constante, para a gente ir trabalhando ao longo do tempo o assentamento. Ao longo desse mês eu fiz algumas leituras paralelas que me foram muito importantes para o trabalho dentro dessa personagem da La Loba e também dos assuntos que foram trazidos na introdução já. Eu vou lembrar aqui alguns deles para vocês como uma dica, tá? Eu não tenho um embasamento teórico, intelectual para poder justificar por que eu cheguei nessas leituras, mas eu cheguei e eu tô partilhando aqui com vocês, tá, gente? Não vou dizer e nem garantir que para todo mundo vai fazer sentido como fez para mim, mas eu gostei muito de ter partilhado ao longo dessas últimas semanas, junto com a leitura do Mulheres que Correm com Lobos, essas leituras também. Logo no começo, quando eu comecei a ler o livro, lá na introdução ainda, me veio uma vontade muito grande de voltar a ler Clarice Lispector, né? Eu fui atrás de alguns livros dela que eu tinha em casa, mas até muito por indicação de amigos com quem eu conversei, troquei muita ideia. Muitos me falaram para eu ficar focada, para eu trabalhar mais com os contos da Clarice. Então eu tenho esse livro em casa, que é uma coletânea de todos os contos da Clarice Lispector, e eu pretendo lê-lo ao longo desse ano, de maneira aleatória, tá, gente? Eu vou abrindo e conhecendo os contos da Clarice e vendo se eles estão de alguma forma conversando com um assunto que eu tô trabalhando comigo e também com a leitura do Mulheres, tá? Então assim, eu não prometo nada e nem sei se eu vou continuar lendo ele ao longo de todo o ano, tá? Mas esse mês fez muito sentido e daqui eu tirei 2 contos que eu acho que vale a pena vocês aí darem uma olhadinha, até pra gente poder conversar mais, se vocês também sentiram que eles impactam de alguma forma
o nosso trajeto dentro da leitura do Mulheres, como aconteceu aqui comigo, tá? O primeiro desses contos chama Gertrudes Pede um Conselho. Volto a repetir, eu tô tirando esses contos desse livro aqui, que é a coletânea da Rocco, com todos os contos da Clarice. Mas esse conto específico, Gertrudes Pede um Conselho, tem no livro A Bela e a Fera, que é um outro livro que eu tenho aqui em casa também, tá? Então se você tiver esse outro livro é fácil de você encontrar. Mas tem na internet também, se você jogar Gertrudes Pede um Conselho, eu vou deixar o título aqui embaixo. É facinho de você encontrar esse conto integral aí na internet. E esse é um conto muito interessante porque mostra uma menina de 17 anos que está sentindo esse movimento da mulher selvagem nela, está despertando essa força psíquica nela. Ela está entrando em contato com essa mulher dinâmica, viva, e como ela não encontra um respaldo no mundo externo dela, quer dizer, as outras mulheres ao redor dela parece que não estão vivendo aquele mesmo processo que ela, parece que essas mulheres estão dentro de um outro mundo, de uma outra vivência. Ela é muito estimulada por uma admiração que ela tem por uma médica. Ela resolve marcar uma consulta para dizer para essa médica as coisas que ela está sentindo, esse universo novo que está chegando para ela e que está se abrindo. E aí o conto desenrola de uma maneira incrível, porque essa mulher, né, essa médica, essa mulher que ela admira tanto, é uma mulher que também tem os seus questionamentos com relação a isso e está também de alguma forma, como todas nós aí, né, tentando de alguma maneira lidar com esses potenciais dentro de um sistema que em nada colabora com isso, né? Então, é um conto que vale muito a pena a gente ler em qualquer momento da vida, mas especialmente agora, eu acho que tem tudo a ver com esse processo que a gente está falando dentro do Mulheres que Correm com os Lobos. Outro conto que eu tirei aqui da coletânea, que eu acho importante para todos nós lermos, e muitas vezes ao longo da vida, é um conto que chama Preciosidade. Esse é um conto que relata uma história muito comum de abuso, e que fala diretamente com o momento em que nós, principalmente as mulheres, mas também isso pode acontecer com os homens, a gente sabe disso, mas principalmente nós mulheres, vivenciamos o enterro da nossa mulher selvagem. É um momento em que a gente decide não mais lidar com essas forças e prosseguir a vida desconectada dessa porção. Então eu acho interessante essa abordagem que a Clarice faz nesse conto, apesar de não ser um conto nem um pouco, né, voltado para a psicologia analítica. Eu acho muito interessante que o olhar da Clarice dentro desse conto, além de muito sensível, como sempre tudo que ela escreve, ela nos faz relembrar as nossas histórias e os momentos aonde nós enterramos esses ossos, que no Mulheres que Correm com Lobos, a personagem da La Loba vai atrás para tentar recuperar e resgatar, né? Então eu acho que são dois contos muito interessantes que costuram muito bem, que se entrelaçam muito bem com a leitura desse capítulo 1 que a gente fez esse mês. Junto a muitas outras leituras que eu fiz, eu entrei em contato com esse livro logo no começo do mês. E eu confesso para vocês que esse livro roubou a cena geral do meu início de ano, assim. É um livro que eu acho tão importante e que tem um conteúdo tão significativo, pelo menos para mim, nesse período da vida que estou passando, que eu não tenho nem como ainda dizer exatamente qual o impacto desse livro na minha vida. Mas ele tem tudo a ver com Mulheres que Correm com Lobos, por isso que eu estou aqui indicando essa leitura para quem conseguir encontrar esse material com facilidade. Tá? Se não encontrar, tudo bem, não tem problema, dá para continuar lendo o livro numa boa. É uma sugestão que eu estou trazendo, tá, gente? É esse livro aqui da Nancy Qualls Corbett, eu acho que não deve ser assim a pronúncia do nome dela, que é A Prostituta Sagrada, a face eterna do feminino. Apesar do título, né, ser um título aí impactante já, né, A Prostituta Sagrada, esse é um livro que fala exatamente sobre o que a Clarissa fala também no Mulheres que Correm com Lobos, esse resgate do feminino, da força psíquica feminina. Esse livro em especial, ele fala sobre sexualidade e espiritualidade e de como Jung, né, são materiais junguianos, como Jung, dentro do trabalho dele, mesmo com muitas discordâncias da autora com relação às plataformas que o Jung usa para fazer isso, mas como ele entrelaçou essas duas coisas. É um livro de um tamanho e de um significado para nós mulheres, eu acho que imenso. Para os homens também, que querem conhecer mais a fundo quando que aconteceram as rupturas internas neles, dessa conexão com a psique feminina.
E assim, é imenso o potencial de discussão desse livro. Eu tô terminando de ler, tô com pena, aquela peninha no coração de terminar de ler, porque é um livro que eu imagino que vai ainda se desdobrar de muitas formas dentro da minha vida. Mas tá aí minha indicação, então quem tiver a possibilidade de ler esse livro, vale muito a pena e tem tudo a ver com o universo da Clarissa, tá? Bom, gente, a gente vai continuar dentro do nosso cronograma, vamos agora para o capítulo 2. Bom, vamos continuar, vamos prosseguir na nossa leitura aqui, compartilhada, vamos para a segunda parte, né? O cronograma, para quem não viu ainda, tá no vídeo de abertura e no vídeo de convite dessa leitura, então dá uma olhadinha lá, tá no Instagram também, tá no Facebook, tá fácil de achar o cronograma para todo lado. Eu volto no dia 15 do mês que vem, falando um pouco mais sobre essa outra parte da nossa leitura. E quem quiser trocar ideia e saber mais, corre lá no Instagram, corre no Facebook ou deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo pra gente ir conversando. Eu não tô conseguindo responder as pessoas com velocidade, gente. Eu tô indo num ritmo bem mais lento do que vocês acabam muitas vezes deixando as perguntas. Mas eu pretendo ler todo mundo e responder todo mundo assim que for possível, tá? E quem aí também puder ajudar nos comentários e trocando ideia, né, e respondendo uma ou outra dúvida de outra pessoa, eu agradeço muito, porque isso agiliza demais a nossa troca e faz com que a leitura compartilhada seja efetivamente compartilhada entre a gente, tá bom? E é isso, galera, essas foram as minhas impressões desse primeiro movimento de leitura aqui. Eu sei que vai ter muito mais coisa, a gente vai poder discutir muito mais daqui pra frente. Deixa aí embaixo suas impressões também e a gente prossegue essa conversa, tá bom? É isso. Muito obrigada e até o mês que vem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!